aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao Fundamentação. Hoje vamos falar de um assunto um pouco diferente, né? Geralmente eu analiso empresas, ações disponíveis que eu tenho na minha carteira, enfim, mas hoje quero falar de um assunto um pouco diferente porque Ibovespa aí bateu os 100 mil pontos, né? Foi um dia muito feliz para o mercado, muita gente comemorou, muita gente nova entrando no mercado de renda variável, então eu acho que é interessante também aterrissar um pouco as pessoas que estão iniciando no mercado de ações, porque não é tão simples assim, não é porque o Ibovespa bateu 100 mil pontos que amanhã você vai ficar rico. Você vai colocar algum dinheiro ali e no dia seguinte você, ou daqui 3 anos, você vai ser um milionário, como algumas histórias que a gente tem ouvido por aí nas redes sociais, certo? Então, queria deixar essa pergunta aqui, mas antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí no vídeo se você curtiu, comentário, pode apertar aí o sininho para receber as notificações e vamos trocando ideia, beleza? Mas e aí? Investir em ações vai te deixar rico? Então a resposta aqui ela do meu ponto de vista, é o seguinte: sim, se você fizer um bom planejamento e tiver muita disciplina na hora de entrar no mercado de renda variável. Então, o que eu quero dizer com isso? Para mim, ser rico é ter independência financeira. E o que é ter independência financeira? É ter uma renda mensalmente ou anualmente, enfim, mas ter uma renda que cubra os meus custos de vida e que ainda sobre algo aí para lazer, viagens, etc. Né? Que você tenha também um pouco de extra para poder fazer as coisas bacanas da vida. Né? Então isso para mim é independência financeira. Né? Gerar renda sem muito esforço, sem gastar energia. Tá? E aí como é que você faz isso? Você faz isso adquirindo ativos geradores de renda. Tá? Então, muitas pessoas dizem, por exemplo, eu tenho um imóvel, eu tenho uma casa, um apartamento. Né? Esse é um tipo de conceito equivocado, né? Porque a sua casa ou o seu apartamento, eles não geram renda para você, né? Eles geram despesas. Né? E além disso, você não tem como contar com esse dinheiro imediatamente. E se você precisar desse dinheiro, você vai ter que se desfazer desse imóvel, né, do seu apartamento, da sua casa, e isso não é legal. Então, ativos geradores de renda são basicamente imóveis, obviamente não o seu, mas imóveis que você aluga para outras pessoas, para empresas, enfim. Fundos imobiliários, que está aí dentro, né, do conceito de imóveis, que você receba mensalmente um aluguel, ações, títulos públicos que paguem juros semestrais, como alguns títulos do Tesouro, enfim. Então, quando você começa a compor esse tipo de carteira de ativos, eles, no longo prazo, obviamente, começam a gerar renda para você. Então, o que está acontecendo é o seguinte: muita gente vai entrar no mercado de ações e se você entrou e comprou a R$20 qualquer empresa e daqui um mês deu uma supervalorizada nesse papel e agora ele vale 30, tem muita gente que vai vender, vai pegar esse dinheiro e vai lá fazer um churrasco, vai lá, enfim, vai gastar numa viagem. E basicamente não é disso que a gente está falando aqui, né? Porque aí o cara vai ser rico por um tempo, né? Enquanto ele faz essa viagem ou enquanto ele faz esse churrasco, mas não é um pensamento de longo prazo. O pensamento de longo prazo
é o seguinte: você compra ações hoje, ações que paguem bons dividendos, obviamente. Quando você recebe os dividendos, você vai lá e compra mais ações da mesma empresa ou de outras empresas, mas enfim, você pega todos os proventos recebidos e reinveste em ações. Assim como fundos imobiliários. Todo o aluguel que você recebe mensalmente dos fundos que você tem em carteira, você usa para comprar mais cotas de fundos imobiliários. E assim por diante, assim como um título do Tesouro que paga semestralmente, você pega essa grana e compra mais títulos do Tesouro. Então, essa é a composição ideal para que você possa chegar num patamar de patrimônio com ativos que gerem renda, que cubram seus custos e que, obviamente, gerem, além disso, um extra para você se divertir. Beleza? Então, tudo é questão de planejamento e disciplina. Beleza, pessoal? O que basicamente eu tenho hoje em carteira são basicamente Tesouro Selic. Tesouro Selic é um investimento que acompanha a taxa Selic e ele rende mais do que a poupança, obviamente. Então, eu tenho ali o que o mercado, o que os grandes conhecedores do assunto chamam de reserva de emergência, né? Então, eu tenho ali basicamente 6 meses de custos, numa reserva que eu tenho liquidez imediata, né? Além disso, eu tenho também um título do Tesouro que acompanha a inflação e paga um pouco mais que a inflação. Então, na verdade, é um IPCA+, título do Tesouro que vence em 2035 e que eu faço isso basicamente pensando em aposentadoria, então lá na frente, e todos os meses eu faço um aporte no Tesouro IPCA+, 2035, tá? Então, você tem que... o ideal é, para ter a disciplina, entrar como uma conta normal que você tem. Então, você tem a sua conta do celular, você tem a sua conta de luz, você tem, enfim, seu aluguel, o condomínio, tem que ser uma das suas contas mensais, investir num título do Tesouro para vencer lá na frente e garantir a sua aposentadoria, assim como alguns planos de previdência, mas eu prefiro o Tesouro. Depois disso eu tenho, como eu já comentei, ações e fundos imobiliários, sempre trabalhando dessa forma, sempre reinvestindo os proventos, os dividendos que eu recebo em ações, e dos fundos imobiliários, todo o aluguel que eu recebo mensal, eu compro outras cotas de fundos imobiliários. Então, esse para mim é o segredo. Aliás, nem é tão segredo mais, porque já existe muito conteúdo na internet, em livros, falando exatamente sobre essa estratégia, né, para que você se planeje e um dia você possa viver de renda, né, sem depender do governo, enfim, sem depender de familiares, de ajuda de amigos, etc. Então, se você realmente está pensando em entrar no mercado de renda variável, títulos públicos, e para viver de renda lá na frente, daqui a alguns anos, isso depende muito do seu planejamento, você precisa ter essa disciplina de investir sempre que possível, e o ideal é que seja mensalmente, e que você reinvista tudo que você recebe de lucros, proventos, dividendos, que você reinvista em ações ou em fundos imobiliários. E aí, com certeza, seguindo esse caminho, você lá na frente vai poder ficar muito mais tranquilo e, obviamente, com um patrimônio que vai ter um valor muito maior do que o que você tinha no início, porque se você compra ações de boas empresas que paguem bons dividendos, que têm bons fundamentos, o ideal é que, na verdade, o mais lógico
é que o valor dessas ações, o valor dessas empresas aumente com o tempo. Assim como a gente tem exemplos aí de Itaú, a gente tem exemplos de empresas de energia elétrica, enfim, que quando você olha o gráfico você vê que o valor do papel só tende a valorizar a cada ano. Então esse é o mundo ideal. Você vai ter lá na frente um patrimônio total que vai valer muito mais, porque essas ações vão valorizar muito mais com o tempo, e além disso você está recebendo uma grana mensal que vai te dar uma qualidade de vida muito boa. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ajudado aí, principalmente os que estão entrando agora nesse mercado aí de renda variável, ou que resolveram sair dos bancos tradicionais para poder investir melhor o dinheiro. E contem comigo aí para qualquer coisa que precisarem, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!